Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a este vídeo, mais um vídeo, né, da espiritualidade umbandista, como se fosse, eu gosto de pensar que é uma aula, né, então sejam bem-vindos a essa aula, não sei se é presunção pensar que é uma aula, mas para quem não conhece muito sobre esse tema, ou para quem, enfim, quer se aprimorar de alguma forma, chega a ser uma aula, né, não só para vocês, como para mim também, porque eu estudo isso aqui até para poder estar passando, né, que é bem bacana. Hoje o tema vai ser bem legal, gente, mais uma curiosidade. Não é puramente umbandista, apesar de eu trazer aqui um livro umbandista para a gente conversar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre colônias espirituais, o que são essas colônias, chamadas também de agrupamentos espirituais, cidades espirituais, egrégoras espirituais, diversos nomes para dizer a mesma coisa, ou pelo menos coisas semelhantes, que é esse conjunto ali de espíritos vivendo, se desenvolvendo em alguma região ali do céu ou do inferno. Será que, né, na visão umbandista a gente não acredita em céu e inferno, mas para ficar um pouco mais didático, vou comentar nesse vídeo também o que nós acreditamos em relação a isso, que é bem interessante. Bom, então a ideia é discutir um pouquinho sobre isso. O que são esses lugares, ou em outras palavras, né, para onde vão os espíritos ou as pessoas que desencarnam, para onde elas vão? Será que elas ficam vagando na Terra? Será que elas vão para algum lugarzinho do céu? É uma cidade lá, uma única cidade que chega todo mundo, fica todo mundo vivendo. Imagina judeu com islâmico, com cristão, com espírito não tem religião, e aí, como é que é? Percebam que tem uma confusão aí, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema bem interessante, bem legal. E vamos lá. Tava vendo aqui também, gente, esse aqui é o sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, não, esse aqui é o sexto vídeo da espiritualidade umbandista, já temos aí uma série de vídeos, né, bem legal isso, já deve ter dado aí, tem 2 de meia hora, acho que os outros são mais curtinhos, acho que ainda não chegou em 2 horas, quem sabe quanto tempo vai dar esse aqui, mas espero que ele seja mais curto também. Mas já temos aí uma grande quantidade, né, de estudo, para quem, por fim, se interessar por esses vídeos, dá para aprender já alguma coisa, espero pelo menos que seja útil para alguém. Inclusive peço também que deixem nos comentários, sei lá, informações se tiverem, conhecimentos que vão compartilhar, né? Senão não tem sentido possuir ele. Mas mais importante que as aulas aqui registradas é isso aqui, ó. Eu já deixei, gente, se esse aqui é o sexto vídeo, esse aqui é o sexto livro que eu vou indicando aqui para vocês como uma leitura muito boa que agrega aí os seus conhecimentos espirituais, a sua espiritualidade, a sua evolução pessoal e também o seu entendimento de como funciona o mundo, né? Mesmo que você não acredite nisso, é interessante você ter pelo menos uma ciência de como possa funcionar, porque, enfim, acho que a gente comenta um pouquinho sobre isso nesse vídeo, senão eu deixo para falar sobre um outro. Se você desencarna sem ter uma consciência do outro lado, você dá meio que um choque de realidade, seu espírito fica meio perdido, pode acontecer isso, né? Então é bom você ter um estudo mínimo sobre isso. Mas enfim, eu vou deixar também uma caixinha nos stories, que deixa tipo fixo, né? Não sei como é o nome disso, mas eu vou deixar aqui todos os livros que eu fui indicando, que eu fui utilizando como referência, tem tudo lá o nomezinho no vídeo também, mas eu vou deixar lá mais fácil, com a capa deles, que vocês conseguem procurar. Esses livros, como eu falei, custam em torno de 20 a 40 reais, não é muito caro. É claro que já são 6, né? Se fizer 6 vezes 40 dá um valor mais elevado, mas se for comprando aí aos poucos, quem sabe usado em um sebo aí, é bem bacana, né? Tem livros muito bons. E todos eles têm um conhecimento muito bom, gente, absurdo mesmo. Você vai formar a sua própria biblioteca aí, que eu reforço, isso é muito positivo, gosto muito disso, reforçar a biblioteca, montar uma, porque isso te ajuda a ter conhecimento. Tem até um trecho de um livro que eu até posso trazer, mas o mentor espiritual da moça que estava encarnada, ele intui ela a abrir um livro na biblioteca dela, que ela tinha vários, em uma determinada página, porque tinha um conhecimento, tinha um ensinamento sobre uma aflição que ela estava passando na hora. Então assim, ela fica pensando, qual que será que é a solução para esse problema? Aí o mentor vai lá e intui. Aí ela pega o livro, lê o trecho e fala, nossa, isso aqui serve para mim. Então é uma forma também de você se comunicar com a sua espiritualidade. Bom, sem mais demora, vamos lá. O livro de hoje é esse aqui, ó. Olha que capa bonita. É um boiadeiro, tá, gente? O nome do livro é Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro, escrito por Felipe Brasil, que é o mesmo que escreveu sobre o Céu de Aruanda, que eu já trouxe aqui. Quem intuiu ele foi o pai José de Aruanda, e a editora é Aruanda Livros, tá aqui na frente. Meus parabéns aí ao Felipe Brasil, não sei se ele vai ver esse vídeo alguma vez na vida dele, mas, cara, os livros dele estão muito bons, tanto sobre o Céu de Aruanda como esse aqui, Zé do Laço. É uma preocupação extrema em fazer as pessoas entenderem os conceitos por trás da Umbanda,
a complexidade por trás do plano espiritual, que não tem nada de complexo, na verdade é bem simples. Então assim, cara, os livros deles são muito bons. Nos dois você tem espíritos aprendendo. Então imagina que tem um espírito mais sábio, que já está mais habituado ao plano espiritual, e tem um que está aprendendo. Esse que está aprendendo vai perguntando para o mais sábio, e aí você lendo, você vai aprendendo junto com esse que está aqui nesse processo de desenvolvimento, né? Então, cara, é uma preocupação muito boa dos livros dele, assim, em transmitir as mensagens de uma forma bem clara mesmo. Gostei bastante. Prestigiem aí, porque é um autor muito bom, escrevendo livros sobre espiritualidade, né? Ele é um bandista, o livro carrega um pouquinho da Umbanda, mas ele não fala assim, esse aqui é um livro umbandista, não. É um livro sobre espiritualidade para conhecimento geral mesmo, que é muito bom. Bom, vamos lá. Vou começar aqui a ler esse trechinho sobre colônia espiritual e vamos ver o que nós temos para comentar sobre isso, que é um assunto muito legal, gente, muito bom mesmo. Então, deixa eu só... Aqui, achei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Achei. Abre aspas. Onde estou? Perguntou Pedro, que era o espírito que tinha acabado de desencarnar, já fazia um tempinho na verdade, mas ele estava se tornando consciente do processo. Você foi transferido para a colônia espiritual Divina Luz, tomou a palavra Serafim, que era como se fosse um dos responsáveis lá. Aqui você dará prosseguimento ao seu aprimoramento. Ataíde será seu tutor, auxiliando durante a adaptação. Colônia espiritual? Perguntou Pedro. Sim, Pedro, é uma espécie de cidade onde vivem os espíritos. Existem muitas outras em diferentes dimensões, faixas vibratórias e proporções, respondeu Serafim. Aqui, meu filho, você vai estudar, trabalhar e seguir com sua vida, acrescentou Lindalva, que foi a mãe do Pedro na última encarnação. Não imaginava que o céu fosse assim, comentou Pedro. O trabalho edifica o homem, disse Ataíde, e ademais a vida continua. Apenas o corpo físico morre e o espírito é imortal. Fecha aspas. Trecho bem curtinho, né? Bem curtinho, mas com um grande ensinamento sobre cidade espiritual. Então, o que é essa colônia, essa cidade espiritual? Como o Ataíde disse aqui, né? O Serafim, na verdade, é um agrupamento, onde os espíritos eles vão viver juntos. Qualquer espírito? Não, gente, tem uma afinidade, né? Espíritos afins, espíritos que tiveram ali uma encarnação parecida, de certa forma, culturalmente ou vibratoriamente, né? Então, os espíritos que se adquirem uma carga positiva, eles vão viver lá em umas cidades de luz, lá nos planos positivos. Os espíritos que tiveram uma encarnação um pouco mais negativa, eles vão viver lá nas cidades negativas, que elas também existem, não é só a luz que tem cidade, não. Lá embaixo também tem cidade, e se na luz é tudo harmônico, é tudo maravilhoso, tudo colorido, tem uma ordem, uma hierarquia, lá nas trevas é um pouquinho mais confuso, né? É o mais forte, tem a questão de dominação, né? Enfim, um pouquinho mais bagunçado. Mas focando nisso aqui, gente, quando a gente desencarna, supondo que existem várias possibilidades que pode acontecer quando uma pessoa desencarna, mas se ela teve uma vida harmoniosa, positiva, ela vai ser recolhida ali pelos mentores espirituais dela, pelos guias espirituais, né? Eles vão ajudar no processo de desligamento do corpo físico, vão pegar esse espírito, vão encaminhar ele para um pronto-socorro espiritual ou até uma colônia espiritual para ele se tornar consciente desse processo. Nesse livro fala um pouquinho sobre isso. No livro Relatos de um Preto Velho, a história de vida de Pai Barnabé, que foi o primeiro, fala um pouquinho disso também, ele sendo levado do corpo físico até uma cidade espiritual. E ele vai se tornando consciente lá. Eles vão conversando com ele vai entendendo, vai vendo que o mundo espiritual realmente é aquilo, e aí ele vai se adaptando. Espíritos afins, eles são levados para lá. As cidades espirituais, elas podem ter cidades assim de diferentes religiões também. Isso é um ponto que não é muito comentado. Ah, mas o espírito não tem religião. De fato, no plano espiritual é difícil você ter religião, né? Religião é algo mais que precisa ser aqui na Terra, para os homens encarnados, né? Para todo mundo que está aqui. Mas imagina que confusão seria, lá no plano espiritual, se tivesse uma cidade que abrigasse recém-desencarnado, que fosse de diferentes etnias, diferentes religiões. Então, assim, quando eles desencarnam, eles passam por um processo ali de conscientização até serem enviados a uma cidade que tem ali, de fato, um agrupamento maior de espíritos, né? E aí você vai ter diversas cidades super interessantes, esse estudo. Por exemplo, cidades de aprimoramento umbandista, como, por exemplo, Aruanda, que é o nome até da editora, né? Mas Aruanda
é uma cidade, uma colônia espiritual onde os guias de Umbanda eles vão lá estudar, eles vão lá se tornar mais capacitados. Inclusive, nesse livro aqui, A Consagração de um Boiadeiro, que é o subtítulo do livro, é justamente por conta disso, né? O boiadeiro Zé do Laço, o grande boiadeiro, ele vai lá para Ruanda, estuda um pouquinho, aí ele é consagrado como um falangeiro, né, dessa legião aí de boiadeiros Zé do Laço. Então é muito legal, gente, muito bacana mesmo. Recomendo bastante. Então assim, essas cidades espirituais são esses agrupamentos, né, de espíritos vivendo, seja lá nas faixas positivas, seja nas faixas negativas. Por afinidade eles são direcionados. O que você vai fazer lá? Estudar, gente. Estudar e crescer. É difícil os espíritos eles pararem de trabalhar assim, né? A questão do trabalho não é para ganhar dinheiro lá, mas é para ganhar conhecimento, para ganhar evolução, para ajudar o próximo. Então a vida continua, como comentou aqui, o espírito é imortal, né? A alma é imortal. Então eles são levados para essa cidade justamente para poder se lapidarem, para poderem crescer, né? Conhecerem coisas novas. E aí você não vai ficar, também isso pode acontecer, né? Você não vai ficar vivendo numa cidade espiritual pela eternidade, não, tem várias. Então você fica um pouquinho em uma, quando os mentores daquela cidade já entendem que você já aprendeu tudo que tinha para aprender, já evoluiu bastante, eles direcionam você para outra, para que você possa aprender uma outra coisa. Tanto nesse livro quanto no livro do Pai Barnabé mostra isso, que é muito bacana essa transição de cidade espiritual, que eles são mostrados, apresentados a outros contatos, né? Eles aprendem coisas novas, isso é muito bacana mesmo. Além disso, uma passagem aqui, deixa eu até ler novamente, o Serafim ele fala assim, ó, existem muitas outras cidades espirituais e diferentes dimensões, faixas vibratórias e proporções. O que significa isso? Na Umbanda, gente, não há essa crença do céu e do inferno. Na Umbanda não há essa crença assim restrita de um céu e de um inferno muito estabelecido, muito fixo, né? Da forma cristã, mais ou menos, é um pouquinho diferente. Imaginem que, isso segundo os estudos de Rubens Saraceni, tá? Você tem algumas vertentes na Umbanda, algumas estudam mais isso, outras não estudam tanto. Mas a Umbanda Sagrada, fundada ali por Rubens Saraceni, ela explica um pouquinho mais nos livros dele, que são, assim, recomendo também, são bem interessantes. Mas imaginem que, se eu tivesse uma forma de desenhar isso, ia ficar melhor para explicar. Vou fazer uma mímica aqui, que acho que vai ficar mais ou menos interessante. Imaginem que isso aqui é a dimensão espiritual, certo? Uma faixa assim na vertical. Você vai ter algumas outras faixas cortando ela na horizontal aqui, que são diferentes faixas vibracionais. Então aqui é a dimensão espiritual e você tem aqui diferentes faixas vibracionais que vão acolher diferentes espíritos em diferentes estágios evolutivos. Então, por exemplo, aqui na faixa de cima, que é a mais evoluída, você vai ter os espíritos mais evoluídos morando aqui nessa faixa espiritual. Aí você vai ter algumas cidades aqui nessa faixa espiritual que vão abrigar vários espíritos super evoluídos. Aí você vai ter um pouco abaixo, que vai ter espíritos um pouquinho menos evoluídos, e você vai ter a última faixa lá, vibratória, da dimensão espiritual, que vai abrigar os seres que são menos evoluídos, né? Não que eles são burros, mas no sentido de serem seres ainda vivendo no negativismo, né? Que destilam ódio, destilam raiva e querem destruição, nesse sentido, tá? E aqui também vai ter algumas cidades, alguns agrupamentos de espíritos que como se fossem, enfim, vai agrupar esses seres que ainda estão nesse estado mais baixo, né? Como que você é direcionado para essas faixas? De acordo com a sua vibração na sua última encarnação. Então, por exemplo, você foi uma pessoa que ajudou, que doou, que teve um desenvolvimento pessoal muito grande, um desenvolvimento espiritual bom, você evoluiu, você cresceu, enfim, se positivou, adquiriu um padrão vibratório elevado, você vai ser direcionado a uma dessas faixas na dimensão espiritual, a uma dessas faixas positivas, mais ou menos isso. Dentro da sua faixa terá algumas cidades, então você vai ser direcionado a alguma daquelas cidades. Mais ou menos isso, espero que tenha ficado claro isso. Agora, se você é uma pessoa que rouba, que usa muito álcool, usa muita droga, que, enfim, destila ódio e bate nos outros, enfim, é muito negativismo, você vai adquirir um padrão vibratório baixo. Então você vai ser direcionado a alguma das faixas vibratórias aqui mais baixas, e lá você vai encontrar seres afins como você. Então se você era um ser raivoso, que destruiu, que batia, que odiava, aqui embaixo você vai encontrar um monte de ser que odeia o outro, que bate no outro, que rouba, que quer dominar, que quer, enfim. É isso. Basicamente isso. Se você é um ser que amou, que
doou, que enfim, foi super gente boa, gentileza, não sei o que, aqui na dimensão, na faixa que você for direcionado, você vai encontrar seres que também foram parecidos ou são parecidos com você na sua última encarnação. Basicamente isso. Então quando o espírito desencarna, ou ele é mandado para cima, ou ele é mandado para baixo? Como se fosse isso. Tem alguns casos que quando a pessoa é muito materialista, muito apegada, ela fica vagando pelo plano material. Né? Ela se apega tanto, que são aqueles casos que tem casas que eles dizem que é mal assombrada, né? Que o espírito fica lá dentro, não quer largar aquilo. Isso pode acontecer também. Espíritos que às vezes nem sabem que desencarnaram porque não tinham uma consciência muito boa assim da vida, eles acabam vagando ou vão achando que está vivo e continuam num estado de letargia, né? Pode ter até, entra no caso dos eguns, que muitas pessoas falam, né? Aquele espírito que não sabe mais nem da realidade dele, está meio que adormecido, só fica andando e vagando e é escravizado pelos outros, enfim. Aí entra uma complexidade muito maior. Voltando para o tema deste vídeo, era essa questão das cidades espirituais. E aí, nessa questão de inferno e céu na Umbanda, seria essas faixas vibratórias, né? Então, na sua dimensão aqui, na dimensão espiritual, você vai ter 7 faixas positivas e 7 faixas negativas. Essas 7 faixas seria como se fossem os 7 céus, né? As faixas positivas. E as 7 faixas negativas seria como se fossem 7 infernos, fazendo isso uma analogia aí com a visão, a doutrina cristã. É mais ou menos isso que a Umbanda acredita, no caso a Umbanda Sagrada com os escritos do Rubens Saraceni, que é um estudo muito bacana, né? De acordo com cada faixa, você vai ter, enfim, na primeira faixa positiva, só para vocês terem uma noção, é muito parecido com o plano matéria que nós estamos agora, não muda tanto, é uma faixa positiva, mas não é tão diferente do que a gente está vivendo agora. Na segunda faixa positiva, melhora um pouquinho, mas ainda assim é um pouco parecido com o que nós estamos agora. Na terceira faixa positiva, aí já é um pouco mais evoluído do que a gente está vivendo aqui na Terra agora. Já tem espíritos mais conscientizados, são espíritos lá que estão vivendo que eles ainda podem passar pelo processo de encarnação para poder aprender, estão só fazendo um estágio lá. Na quarta faixa positiva, aí já é um negócio melhor já. São espíritos que já são mais conscientizados, que habitam aquela faixa e que eles já não têm mais essa necessidade de encarnar, porque eles já adquiriram um estágio de evolução super interessante. E aí vai indo, né? Vai ter a quinta, a sexta e a sétima, que aí já são espíritos já super evoluídos, tá? Não que esses espíritos, quando eles alcançam esse estágio de evolução, eles não vão embora, né? Eles continuam ajudando muitos outros irmãos deles a crescer. Então isso é algo muito bonito, né? Por isso que os espíritos eles não param nunca. Para quem lê esse livro aqui, vai entender o que eu estou falando melhor. Espero que tenha ficado claro, tá? Estou sentindo que está um pouco confuso isso, mas que é difícil explicar isso sem desenhar, enfim, sem ter para quem não tem um conhecimento sobre espiritualidade, entender isso fica um pouco mais complexo. Mas leiam esses livros, gente, que eu estou passando, que você vai conseguir dar uma integrada nessas coisas e vai entender melhor, que aqui mostra um trabalho incessante dos espíritos de luz. Eles trabalham dia e noite para poder ajudar os irmãos, para poder ir para um centro de caridade, aí depois eles vão para um templo umbandista, depois eles vão para outro lugar e vão continuando o trabalho, crescendo, evoluindo, é muito bacana, muito bacana. Bom, eu acho que era isso que eu queria passar hoje, espero que tenha ficado claro. Essas são um pouquinho do que é as cidades espirituais, né? E aí você pode ter várias, por exemplo, cidades umbandistas, aí você pode ter Aruanda, né? Muitos falam de Jurema também. Você pode ter cidades essencialmente mais com espíritos que foram reunidos ali, que adotaram o catolicismo na sua última encarnação. Você pode ter cidades que também são de espíritas, cidades de hinduístas, enfim. As religiões elas são um caminho para o crescimento, né, gente? Para a religação com o nosso sagrado, com Deus. Se você se harmonizou na sua religião, você vai ser direcionado para cima, para uma cidade lá, uma faixa positiva. Agora, a religião não é garantia, né, de evolução, até porque quem faz ela são os seres humanos, que é uma espécie complicada. Então você também pode ter agrupamentos, infernos lá embaixo, cidades espirituais nas faixas negativas de cada religião. Isso também pode acontecer. Mas isso é um vídeo que fica para outro momento, que a gente já vai entrando numa complexidade maior. E acho que antes a gente pode ir comentando sobre uns temas um pouquinho mais simples que fica melhor. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro, espero que não tenha sido chato também. Se foi, já foi, tenho que fazer. Mas espero que tenha ajudando vocês de alguma forma esses vídeos. Eu estou aprendendo com isso, espero que eu esteja sendo claro, tá?
quiserem comentar aí alguma coisa, fiquem à vontade. Não esqueçam de fazer a aquisição dos livros, que enfim, eu não ganho nada para fazer isso, né? Mas cara, de verdade, recomendo aí, porque é um livro muito bom. Vai agregar bastante, não só esse, mas como todos os outros que eu estou passando. São livros espetaculares. Beleza? Agradeço a atenção de todos. Hoje é uma sexta-feira, então um ótimo final de semana. Valeu, gente!